vou desenvolver com vocês uma formulação incrível, a jambu e tapioca, que foi batizada dessa forma, e eu vou detalhar o porquê disso. Jambu e tapioca foi desenvolvida essa formulação hidratante para o rosto, suavizante e sem o aspecto pegajoso. Olha que demais que ficou. E eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês e passar todos os detalhes da formulação. Quais são as premissas principais dessa formulação? Então, é um creme que tem que ser hidratante para o rosto, então mais suave também, sem aspecto pegajoso e que fosse de rápida absorção. Então, quais foram os ingredientes selecionados? E aqui vou passar de uma forma mais breve. Nós vamos ter a parte aquosa, né, que pode ser tanto água quanto algum extrato aquoso. E nesse caso aqui dessa formulação, como a gente já faz uso de vários outros ingredientes com propriedades interessantes dentro do conceito da formulação, nós vamos utilizar a água destilada. O emulsificante, né? Porque nós vamos fazer uma emulsão, ou seja, a gente precisa ter um emulsificante para juntar as duas fases, a fase aquosa e a fase oleosa. Nós vamos usar o Olivenmil, que é um emulsificante muito interessante dentro desse conceito da cosmetologia natural. Ele é o primeiro ingrediente emulsionante 100% ativo. Ele é derivado do óleo de oliva. Ele traz aquele aspecto que é chamado em inglês de second skin, que é como se fosse, na tradução literal, né, uma segunda pele. Ele traz um toque aveludado. Ele é PEG-free, né, então ele não tem petrolatos. E ele é certificado pela EcoCert. Ele tem um mecanismo de formação dessa second skin que é através de bicamadas lamelares, né, que vão doar às emulsões um poder extra hidratante e vão mimetizar as bicamadas lipídicas da membrana celular. Então, ele tem uma aceitação pela pele muito interessante. Dando sequência na estrutura da formulação, nós vamos utilizar um espessante lipofílico para dar viscosidade, para dar um pouco mais de consistência na formulação, para que ela não fique tão fluida assim. Lembrando que, para esse caso, para ela não ficar muito pesada, nós vamos usar os percentuais mais baixos para espessante lipofílico. Então, o ingrediente para representar essa categoria vai ser o álcool cetílico. E, na sequência, nós vamos selecionar alguns emolientes. Diante do principal aspecto para essa formulação, que ela não fosse pegajosa, a gente fez uma seleção estratégica dos emolientes de baixa, média e alta espalhabilidade. Por que isso? Porque se a gente coloca emolientes e grandes concentrações de emolientes de baixa espalhabilidade, como manteigas vegetais, a gente vai adicionar uma carga gordurosa muito grande na formulação, podendo gerar esse aspecto pegajoso. Então, a gente manteve a manteiga de cupuaçu em percentuais mais baixos, mas a gente distribuiu essa emoliência, que deve ser conferida para a formulação, com opções de emolientes de média e alta espalhabilidade. Então, foram selecionadas como ingredientes a manteiga de cupuaçu, como opção de emoliente de baixa espalhabilidade. Como emoliente de média espalhabilidade foi selecionado o triglicérides de ácido cáprico e caprílico, né, que é uma fração do óleo de coco, a fração mais leve e mais facilmente absorvida pela pele. E o emoliente de alta espalhabilidade, que é um emoliente muito interessante, porque ele não adiciona toque oleoso, né? E eu sei que muitas pessoas não gostam desse toque oleoso, principalmente para formulações faciais, que é o DUB 810C. E o que é o DUB 810C? Esse é um nome comercial de um ingrediente que tem o INCI de Coco Caprylic Caprate, né, que é em inglês. Esse emoliente de alta espalhabilidade, ele proporciona um toque sedoso na pele e contribui para a melhoria do sensorial, para que não fique muito untuoso, muito oleoso, como o que as manteigas e óleos vegetais adicionam. E ele é uma ótima alternativa de substituição a opções de silicones, né? Então,
é um olhar natural, né? Um olhar para essa formulação, para trazer ela para um conceito da cosmetologia do bem e trazendo ingredientes, na maior parte, certificados, como é esse emoliente de alta espalhabilidade. Ele é um éster, né? E é a grande característica dele, e ele é certificado pela EcoCert, pelo Cosmos e Natrui. E aí vem o espessante hidrofílico. Nós vamos usar um pouquinho de goma xantana nas concentrações mais baixas da regra geral. Por quê? Para não também adicionar esse aspecto pegajoso. A goma xantana, ela ajuda tanto na estabilidade da emulsão, para que a emulsão não se separe, ela aumenta a viscosidade, ela é um espessante hidrofílico, ou seja, ela aumenta a viscosidade e ela tem afinidade com a água. Na sequência, vamos utilizar o extrato glicerinado de jambu, e aí vem um grande ativo estrela dessa formulação, com indicação para adicionar propriedades hidratantes, e ele tem um efeito de reduzir microtensões da pele e, consequentemente, reduz a formação e a profundidade de rugas de expressão. Então, pode ter esse apelo, né, de combater sinais do envelhecimento. É óbvio que não é um milagre, né? Mas o extrato glicerinado de jambu traz essa propriedade para a formulação pela presença, né, do spilantol, que é um dos seus ativos. E agora, na sequência, a gente vai fazer uso da tapioca. Ela vai justamente adicionar o toque seco na formulação. Então, junto com esse equilíbrio dos emolientes estratégico para que a formulação não fique pegajosa, a tapioca, que é o tapioca Pure Start, o amido da tapioca, ele vai trazer esse aspecto seco e suave para a formulação. Então, aqui está o ouro dessa formulação. São 3 principais ingredientes. O extrato glicerinado de jambu, que é o ativo estrela dessa formulação, junto com a tapioca Pure Start, que é o outro ativo estrela. Não é à toa que a formulação chama jambu e tapioca, somada à alantoína. A alantoína vai ser um ativo aqui muito importante para a formulação, que tem propriedades anti-inflamatórias, anti-idade, renovadora celular e melhora a umectação da pele. Ela é indicada para peles sensíveis, ela é muito indicada também para formulações infantis, por trazer essa suavidade para a formulação, né? E ela favorece a proliferação celular e acelera a regeneração da pele. Então, pessoas com pele sensíveis, com pele descamando, irritadas, né? A alantoína é um ativo muito interessante para diminuir essa irritação e para melhorar os aspectos gerais da pele. Ela tem ação de ativação da cicatrização de feridas, né? E tem ação hidratante e queratolítica. E aí, por essa razão, por essa propriedade queratolítica, ela pode ser usada também no tratamento da psoríase e de hiperqueratose. Ela é um ativo assim muito interessante que abre um leque de possibilidades de usos a depender do objetivo das pessoas. Então, falei dos 3 ativos estrela dessa formulação e na sequência a gente vai com fragrância, que vai ser o óleo essencial de lavanda para adicionar essa suavidade, antioxidante em uma concentração baixinha, né, para evitar a rancificação de dos óleos e manteigas vegetais presentes, né, tanto da manteiga de cupuaçu quanto do triglicérides de ácido cáprico e caprílico. O conservante, que nesse caso aqui nós escolhemos o Nipaguard, e aí, por fim, a gente vai medir o pH e regular o pH conforme necessidade. Nesse caso aqui, nós vamos ter que aumentar o pH. Então, nesse caso, eu adicionei uma solução de hidróxido de sódio para aumentar, mas tem que lembrar que aqui foi necessário aumentar por causa da escolha dos ativos e do próprio conservante. Então, tá entendido aí o conceito da formulação, como foi a escolha dos ingredientes estrategicamente e como que com essa escolha dos ingredientes a gente ainda amplia o rol de possibilidades de uso da formulação por causa dos ativos que entram com um objetivo de trazer hidratação, de trazer suavidade e entregam muito mais, como eu falei da alantoína, como eu falei
do extrato de jambu e a própria tapioca. Então, bora para o passo a passo? Quem que está animado? A formulação ela é uma emulsão, então por isso a gente precisa de um emulsificante e eu vou precisar de uma balança e 3 recipientes, basicamente, uma espátula para poder fazer essa formulação. Então, inicialmente, eu vou pesar a água. A produção desse vídeo vai ser de 100 gramas, então eu vou pesar. Tem bastante água, 76,2 gramas de água destilada. E vou pesar a fase oleosa. A fase oleosa que vai ser necessário de ir para aquecimento para ser fundida, para ser liquefeita. Então, vou colocar o Olive & Meal, que é o emulsificante, 4 gramas de Olive & Meal, 2 gramas de álcool cetílico. O álcool cetílico, que é o espessante lipofílico, que vai ajudar a estabilizar a emulsão e dar viscosidade, né? Deixar a emulsão mais firmezinha para não ficar tão fluida e dificultar o uso, né? É necessário ter uma viscosidade adequada de uso, mas a concentração utilizada para o álcool cetílico foi uma concentração para não deixar a formulação tão pesada, tá? 2 gramas de manteiga de cupuaçu, que vai ser o nosso emoliente de baixa espalhabilidade. Olha a manteiga de cupuaçu aqui. E o cheirinho dela é incrível. 2 gramas de manteiga de cupuaçu. E eu vou, então, colocar tanto as 2 fases para aquecimento, para que a gente tenha a emulsão formada, né? Porque a gente precisa que as 2 fases estejam na mesma temperatura para que a emulsão seja formada corretamente. Vou usar essa chapa de aquecimento aqui. Como nós vamos fazer uma produção pequena, vai aquecer bem rapidinho, tá? E aí aqui eu já vou separando os próximos ingredientes. Olha aqui, pessoal, já tá derretendo, tá vendo? Derrete super rapidinho porque é pouca coisa, né? Então, pessoal, olha só, vocês viram aqui que já liquefez. Eu vou pegar o termômetro para ver quanto que tá. A fase oleosa aquece muito mais rápido que a aquosa por causa do calor específico da água, né? Nesse caso aqui de utilizar a lantoína, ela pode ser adicionada na água, porque ela melhora a solubilização dela na água quente. Então, é muito comum que os ativos a gente utilize na fase de resfriamento, mas a lantoína não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pesar a lantoína. Eu tirei um pouquinho a fase oleosa, para ela não aquecer muito, e eu vou pesar a lantoína em um outro recipiente. Vou tirar aqui, vou pesar a lantoína aqui para a gente adicionar na água. E aí eu vou utilizar 2 gramas de lantoína e vou colocar a lantoína na água para facilitar essa solubilização. Na sequência agora eu vou adicionar a fase oleosa, que ficou lá aquecendo. E aqui a gente está formando a nossa emulsão. Então aqui está a nossa primeira fase, né? A emulsão sendo formada. E ela está bem quente. Então aqui ela fica muito líquida. À medida que ela vai esfriando, ela vai adquirindo consistência. Então o que nós vamos fazer agora? Tem que misturar bem, para que a emulsão fique bem homogênea, misturadinha e fique estável. Olha só, agora já tá mais leitoso. Enquanto a mistura resfria, e aqui é uma parte bem importante da qualidade da formulação, eu vou pesar a goma xantana, porque eu vou solubilizar a goma xantana no extrato glicerinado de jambu. Então eu vou utilizar 0,3 gramas de goma xantana, 2 gramas de extrato de jambu.
Então, vamos aqui pesar o extrato de jambu antes. 2 gramas de extrato de jambu, 0,3 gramas de goma xantana. Então, temos aqui 0,3 gramas de goma xantana e vou misturar na formulação aqui. E aí eu misturo bem aqui o extrato de jambu com a goma na mistura anterior. Aqui já dá para perceber que já está adquirindo mais consistência. E essa parte é importante que seja misturado bem, para que não fique grumos de goma com extrato na formulação final. Na sequência, então, vamos adicionar os emolientes de média e alta espalhabilidade, que são líquidos a temperatura ambiente. Então, eu vou adicionar o triglicerídeo de ácido cáprico e caprílico, 3 gramas. Misturo bem. E o Dub 810C, 4 gramas. Que ele vai deixar um toque maravilhoso na formulação, com uma propriedade hidratante. Vamos adicionar, então, a tapioca, 2 gramas de tapioca. Tapioca é um pó branquinho bem fino. Tirando os excessos da espátula, que às vezes quando tem pó fica muito na espátula. E agora eu vou adicionar a sequência dos ingredientes que são termoláveis, né? Vou adicionar fragrância, antioxidante, conservante e regulador de pH. Adicionar o óleo essencial de lavanda. Vou adicionar aqui 1 grama. Misturo. Vou adicionar meio grama de antioxidante de vitamina E para evitar a rancificação. Meio grama de vitamina E. A vitamina E é um líquido viscoso. Meio grama. Misturo bem. E agora o conservante. Vou adicionar o Nipaguard. 1 grama de Nipaguard. Chegando no final, agora nós vamos medir o pH e ajustar se necessário. Então, vou pegar aqui o pHmetro e, nesse caso, considerando esses ativos, a escolha desse conservante, o pH está ácido, está em 3,8. Então, eu vou pegar uma solução a 10% de hidróxido de sódio e vou adicionar aos poucos até chegar no pH de 5,5. Eu adiciono, misturo e meço novamente o pH. Isso é importante, feito com bastante cuidado e calma, para que você não do valor de pH desejado. Aqui ainda não alcançou o pH desejado. Vou adicionar mais um pouquinho, esperar estabilizar. Foi de 3,8 para 4,5. Falta mais um pouquinho para poder chegar no pH ideal. Agora sim, entre 5 e 5,5 já está dentro do ideal. Agora é envasar a formulação. Olha como que a consistência já mudou. Então aqui a gente envasa em algumas opções de embalagens, como essa Airless. Aqui a formulação pronta. Ou temos a opção também de envasar em bisnaga, como essa. E está pronta a nossa formulação. Nosso creme facial de jambu e tapioca, com toque seco, sem pegajosidade, na consistência fluida, na medida certa, e trazendo todas as propriedades do jambu e da lantoína.